aí turma, beleza? Aqui é Maurício Delmanto em mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós iremos falar sobre algumas reflexões em tempo de quarentena. Reflexões essas que desde já eu gostaria de deixar bem claro que eu sou uma pessoa que erra e erra bastante, eu não sou superior a ninguém, então não é lição de moral para ninguém, é um vídeo que eu estou fazendo para você e que também serve para mim. Por que serve para mim? Porque eu às vezes eu fico enchendo a cabeça, eu fico assistindo muitos vídeos sobre política e eu sei que tem muitas pessoas que também ficam vendo muitos vídeos agora sobre doenças, agora na quarentena. Ficam assistindo televisão, contando os mortos, vendo só notícias ruins. Eu não gosto de ver essa parte, mas eu fico vendo sobre política. Então eu também tenho o meu telhado de vidro e resolvi fazer algumas mudanças na minha vida a partir de hoje. Essas mudanças, é claro que a gente cai em tentação e volta, cai e volta. Também nós não podemos ficar alienados, vamos dizer que nós não devemos ser alienados, mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente e a nossa sanidade. Bom, vamos, sem mais delongas, falar sobre o título do vídeo. E o título do vídeo diz sobre o quê? Diz que talvez você pode ser culpado sobre várias pessoas que estão doentes. Você também pode ser culpado pela perversidade que está no mundo. Você também pode ser culpado por assassinatos, assalto e diversos outros problemas. Isso sem sair da sua casa. Assustador, né? Sem sair de casa, você pode ser o culpado por várias coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Você deve estar pensando, meu, o cara tá louco, né? Eu nem saio de casa, eu sou culpado por tudo que está acontecendo no mundo, por essas coisas aí. Esses problemas de política, problemas econômicos, problemas sociais, saúde, você pode ser o culpado. Tem um texto no site da Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz Amor, é aberto, não é um texto secreto nem nada. É um texto que você lê ali sobre, o texto ele diz sobre eu sou responsável pela guerra e pela paz. Esse texto, as pessoas leem ali e acham que é um texto meio materialista. E é claro, se você ficar andando na rua e tropeça e esbarra em alguém, você pode ser o responsável pela paz, pedindo desculpa por ter esbarrado, né? Mesmo que a outra pessoa esteja errada, ou você pode ser responsável pela guerra se você começar uma discussão, né? O que você está fazendo no meio do caminho, tudo. E começa uma briga. Isso é uma visão materialista. A todo momento você é responsável pela paz ou pela guerra. Mas e quando você está em casa? Como você pode ser responsável pelo o que está acontecendo no mundo? Nesse mesmo texto, sobre você é responsável pela guerra e pela paz, de forma subliminar, tudo que eu vou explicar agora, usando um outro texto, usando o volume número 1 do livro Nossas Forças Mentais, do Prentice Mulford. Primeiro eu vou te explicar o que acontece. Depois eu vou ler o que está naquele texto lá. Deixa eu beber um pouquinho aqui de chimarrão. Quando você está em casa, principalmente neste período de quarentena, o que você faz? Você fica em casa, normalmente assistindo televisão. Não dá para sair de casa. Principalmente agora, que agora estão multando as pessoas que estão andando na rua, estão prendendo pessoas que estão andando... É uma loucura, né? Não vou nem comentar sobre isso, que para mim é um absurdo. Eu sou a favor da liberdade acima de tudo, mas não vamos comentar sobre isso. Aí você fica em casa, você tem o rádio, tem a televisão e tem a internet. Eu cheguei a fazer inclusive um vídeo, acho que há uma semana ou duas atrás, sobre a autoalienação. Quer dizer, era mais para pessoas que estavam com... Tinham pessoas que mandavam mensagens para mim pelo WhatsApp, pessoas com depressão, pessoas desesperadas por causa dessa quarentena, por causa do vírus, né, do Xing Ling, que com medo da economia, com medo da saúde. Então eu criei um vídeo falando sobre autoalienação. Então, ó, o que você faz? Você vai lá no Netflix e começa a assistir comédia. Ah, não tem o Netflix, vai no YouTube e começa a assistir stand-up. Tira do foco, para de ver essas coisas, né? Não estamos negando que existe um vírus. Não estou falando, olha, não existe o vírus. Eu estou falando para você parar de ficar pensando nisso.
Existe um motivo porque eu estava falando sobre isso. E hoje eu vou falar. Não é só a depressão. É a influência que você tem no mundo. Você imagina que, eu acredito que se você está assistindo o meu canal, você é uma pessoa mística, é uma pessoa esotérica, é uma pessoa que estuda sobre ocultismo. Então você deve acreditar que existem os planos, plano físico, astral, espiritual, e deve acreditar, se existem uns planos, que existe a criação mental. Sabe aquela criação mental que o pessoal fala lá do filme e do livro O Segredo? Só uma curiosidade, o livro O Segredo, a Rhonda Byrne cita 4 vezes o Prentice Mulford. Ninguém foi atrás dos livros do Prentice Mulford. Livros sensacionais. São 4 volumes só. Ali se aprende tudo. E nós vamos falar sobre 3 frases só. Então as pessoas ficam em casa pensando, né? Vendo sobre... Então elas assistem televisão e a televisão só fica falando do Xing Ling. Só fala disso. E fica contando os mortos. E como eu estava falando, existem os planos... E você tem o pensamento. Só que você imagina que o pensamento, que a gente vai explicar de várias formas diferentes, mas o pensamento, ele é um pedaço do seu espírito. Como se fosse isso, um pedaço seu. Então é como se arrancasse um pedaço seu cada vez que você pensa em alguma coisa. Então você pensa numa mulher. O que acontece? Você cria essa forma de pensamento. Ela fica girando em volta de você. Se você esquecer um pouco dessa mulher, essa forma de pensamento vai embora e atinge aquela mulher. E essa mulher pode ser que se lembre de você. Só que você tem que soltar o pensamento. Só que esse pensamento, o que eu falei, ele é um pedaço de você. Ele vai voltar. Esse é o primeiro princípio. E esse pode ser o princípio da telepatia. E também é o princípio da cura mental. E também o princípio, inclusive, da cura magnética. Tá tudo meio que relacionado. Então, se eu tenho ódio de alguém, tenho raiva de um cara, tenho raiva de uma pessoa, ódio. Ou eu tenho inveja dessa pessoa. Eu desejo mal dessa pessoa. Esse pensamento, sai de mim e vai para essa pessoa. E eu atinjo essa pessoa. E essa pessoa vai sofrer a inveja, vai sofrer o ódio, vai ter os problemas dela. Só que em algum momento, dependendo da vibração dela, dependendo de como ela está, não vai acontecer nada. Principalmente se for uma pessoa altamente espiritualizada, que vive perdoando as pessoas, que vive rezando, orando. Então talvez nem atinja, nem aconteça nada. Mas vai voltar. E volta muito mais forte. Digamos que eu mando um pensamento de raiva, de ódio, de desejo que aquela pessoa se prejudique. Esse pensamento vai indo. No caminho tem fagulhas elementares, como se fosse de elementais, agulhas no plano astral, que estejam vibrando na mesma forma que essa forma pensamento, que é ruim, atinge, volta e volta o quê? Quando ele volta, esse pensamento vem que nem um imã. Ele vai pegando essas fagulhas, esses elementais no meio do caminho. Quando energias elementais, não são os elementais, mas energias, tipo formas de pensamento, vem junto e me atinge muito pior do que eu mandei. Então se eu mandar uma energia ruim, volta 3, 4 vezes pior. E se eu fizer o invertido? E se eu faço o invertido? Eu desejo saúde para as pessoas. Eu desejo prosperidade para as pessoas. Por isso que é bom darmos graças a Deus pelas pessoas terem prosperidade. Quando alguém compra um carro, quando alguém arruma um emprego, agradeça, graças a Deus que essas pessoas estão ganhando dinheiro, montando empresas, estão com saúde. Aquele amigo ou aquela amiga sua que conseguiu um relacionamento, agradeça. Em vez de invejar, agradeça. Graças a Deus que essa pessoa encontrou alguém na vida dela. Isso vai. E o que acontece? Volta. Essa forma de pensamento que você mandou positivo, volta. Só que o que acontece? Se não mandou uma energia positiva, ela vai pegando o quê? Fagulhas, né? De amor, prosperidade, saúde. E quando voltar, ela vai pegando mais fagulhas, da mesma vibração que você mandou. Quando volta para você, volta o quê? Muito maior do que quando você mandou. De repente, daqui a pouco é você que consegue um relacionamento, um carro, um emprego, monta uma empresa, porque você agradeceu que outras pessoas conseguiram isso, os bens dela. Em vez de invejar, em vez de desejar o mal, você agradeceu e desejou mais bem para as pessoas. Interessante, né? Só que ainda não chegamos na quarentena. Não, antes ainda da quarentena. E teve um tempo, inclusive eu já falei até em palestras, eu conversei com várias pessoas que estudam mentalismo, ainda nessa ideia de pensamento que sai, né? De pessoas que ficam em casa, por exemplo, e aí muita gente vai ficar brava comigo, porque é muita gente mesmo que faz isso, e a pessoa fica em casa vendo aí filmes pornô.
Xvideos. Ela fica pensando. Pá. Essa forma de pensamento sai dela. Não foi direcionada para ninguém, mas ela sai. E ela pode atingir uma pessoa na rua. Está passando uma pessoa na rua, pum, você atinge essa pessoa. Você está assistindo filme pornô, formou uma forma de pensamento ligada ao sexo, atingiu uma pessoa na rua, e essa pessoa pode ser se for um homem, ele vai, dependendo da sua moral, ele vai ter o desejo, claro, que você acertou ele. Então, ele pode tanto começar a ver filmes pornô, pode ser que ele faça outras coisas, ou fica com a mulher dele, ou contrate uma prostituta, uma garota de programa, pode ser mil coisas. Se for um tarado, pior ainda, né? Se for um maníaco, pode ser que ele pegue alguém, e foi você que mandou a energia. E essa energia depois vai voltar para você, que isso gera o vício, né? Da mesma forma, né, na época que nós falamos isso, nós estávamos também falando sobre programas de crimes. Né? No Brasil tem esse hábito, né? Você liga de tarde na televisão, né? Eu não assisto mais televisão, graças a Deus, já faz mais de 6 ou 7 meses que eu não vejo televisão. Eu vejo tudo pela internet, né? Tudo YouTube. Mas vocês conhecem muitas pessoas, têm audiência. Muitas pessoas chegam de tarde e ficam assistindo. Aí assistir Datena, programas de crimes. Né? Aqui em São Paulo é o Bandeirantes, Rede Record, agora um canal 9 na Rede TV tem o Siqueira Júnior lá, mas o Siqueira Júnior ainda tem aquelas... É um pouco mais engraçado, mas é crime também. E aí você fica vendo crime. Se você ficar só pensando em crimes, você cria essa forma de pensamento e pode acertar uma pessoa na rua. E depende da vibração dessa pessoa, você pode brigar com alguém em casa. Se for um assaltante, pode dar um impulso maior para ele ir lá e assaltar alguém assistindo televisão. Agora imagina... Tudo isso para preparar você para o que eu vou te falar agora. Imagina você em casa, nesta quarentena, assistindo só sobre doenças. Todos os canais. Só doenças. E é o hospital que está lotado, e não sei quem morreu, e mostra isso aqui, e vai entrevistar o familiar da pessoa que morreu. E não tem cura, e fica em casa, né? E tem que ter quarentena, não tem que ter quarentena, é quarentena vertical, quarentena horizontal, e só doença. E você fica pensando, e contando os mortos, e vai na internet ver quantas pessoas morreram em tal país, e quantos morreram em outro país. Imagina a energia que você está criando e acertando as pessoas na rua. Ficar pensando em doença é quase como você estivesse rezando para aumentar a doença. Quanto mais você pensa em algo, mais aumenta esse algo. Isso é um princípio hermético. Se eu ficar pensando em prosperidade, a prosperidade vai aumentando. Se eu ficar pensando em doença, a doença vai aumentando. E esse é o recado que eu quero dar para vocês hoje. Eu vou ler uma parte aqui do Nossas Forças Mentais, de onde eu tirei isso, essas ideias. São 2 parágrafos apenas. 2 parágrafos. Né? Você tira tudo isso em 2 parágrafos. E ele está falando sobre os mistérios do sono, é o primeiro capítulo, ele não está nem falando sobre isso que eu estou falando aqui. Você vê a importância do livro. Vamos lá. Nessa edição aqui, na página 17, primeiro parágrafo, fala assim, ó: o pensamento é uma substância como o ar, ou qualquer outro dos elementos sensíveis que a química nos faz conhecer. O pensamento é uma substância que nem o ar. Você não enxerga o ar. O pensamento é como se fosse a eletricidade. Você não enxerga a eletricidade. Se enfiar o dedo na tomada, você toma choque, mas você não está enxergando a eletricidade. E o pensamento é isso. Interessante, né? Já na página 18, no último parágrafo, chega aqui no ponto que eu quero dizer. Se um indivíduo pensa ou imagina matar, naquele mesmo ponto lança no espaço um elemento homicida e deita fora uma ideia de morte tão real como se a deixasse impressa sobre um papel. O pensamento é absorvido pelos homens e assim essa ideia ou intenção de morte, ainda que invisível, é absorvida por outras inteligências que se sentem desta maneira inclinadas à violência e até mesmo ao assassínio. Se uma pessoa pensa continuamente na moléstia, lança fora de si os elementos de toda a classe de doença. Se pensa na saúde, na força, na alegria, lança no espaço elementos de ideias, de saúde e de força, que afetam os outros como a si mesma. Precisa falar mais alguma coisa?
Existe o vírus, existe. Não estou falando que não existe. Tô falando, ó, se você pode, fique dentro de casa, faça a sua quarentena, mas pare de pensar em doença. Pare de assistir televisão. Pare de ouvir rádio. Começou a falar, ou então assiste televisão, começou a falar de doença, muda o canal. Não precisa também ficar alienado. Vê uma vez por semana, só para saber o que aconteceu. Mas não fica o dia inteiro vendo isso. Isso aumenta uma egrégora de doenças. Isso aumenta a egrégora de pânico. Isso aumenta a egrégora de problemas de todo tipo. E por que eu falei que eu também tô nessa? Eu não vejo nada de doença, mas eu fico vendo política, fico vendo economia. E às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu não estou afetando mentalmente a política e a economia do país, junto com várias... Eu sozinho talvez não consiga muito, mas se todo mundo fica pensando nisso, será que todos nós não estamos fazendo um mal para a nação? Então o convite é começar a imaginar que nós estamos saindo dessa. Né? Tem pessoas que falam, não, vamos todos os dias em tal horário fazer oração. Não, é o dia inteiro, é qualquer hora. Começa a rezar, orar e mentalizar o Brasil saindo dessa. Começa a pensar que as pessoas estão se curando, que as pessoas vão sair vivas, que nós vamos prosperar, que vai acabar essa quarentena. Esse é o convite que eu faço. Não tem hora, não tem dia, é o dia inteiro. Para de ver bobagem e começa a imaginar a solução do problema já realizado. E vamos esperar. Eu tenho fé que o Brasil vai sair dessa. Tá bom, gente? Esse é o recado. Já tá bem longo esse meu vídeo. Vamos ver se eu corto algumas partes ainda que eu tenho que editar agora também, né? Esse era um recado que eu queria dar para vocês. Peço para vocês clicarem aí se inscrevam no canal se você é novo. Dá um joinha se você gostou do vídeo. Se esse vídeo for importante para alguém, manda para essas pessoas que você acha que vai ajudar. Manda para algumas pessoas. Manda para alguns grupos de WhatsApp. É bom também. Então se inscreve no canal, dá um joinha, manda para algumas pessoas, clica no sininho porque você não sabe quando vai ter o próximo vídeo. Toda terça-feira tem vídeo ao vivo aqui com alguém fazendo entrevista ou comentários sobre alguns temas. E é isso, gente. Tá bom? E aqui na descrição temos alguns produtos. Esqueci de falar, né? Temos alguns produtos. Se você tem interesse e também quiser ajudar o canal, você comprando os produtos que estão aqui embaixo. São vários livros, tem cursos, né? Eu também dou cursos. Aqui embaixo você vai ver algumas informações. E se você quiser comprar também o livro Nossas Forças Mentais, tá tudo aqui embaixo. Você compra com desconto na Amazon e ajuda aqui o canal a crescer. Tá bom, gente? Desejo muita saúde, amor e prosperidade a você que está vendo este vídeo. E te encontro no próximo vídeo. Até mais, gente.